Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? O diabo é justo? Nós podemos dizer que sim, o diabo é justo. Porque nós podemos entender que o diabo criou o mal, ao mesmo tempo que criou o livre-arbítrio, porque um não pode existir sem o outro. Então, o mal é importante. Nós temos que entender que Deus criou o mal ao mesmo tempo que criou o livre-arbítrio, entre aspas, porque não existe livre-arbítrio. Se você tem que acreditar só naquele Deus, naquele único Deus, e se você não acreditar nele, você vai para o inferno, então não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio seria se você pudesse acreditar em quem você quiser e não sofresse nada com isso. Muito bem. Porque um não pode existir sem o outro, nem o bem e nem o mal. Portanto, o bem para existir precisa do mal, e o mal para existir precisa do bem. A existência do mal é, paradoxalmente, a condição sine qua non para a existência do bem. É um mal necessário. Em Isaías 45, versículo 7, diz assim: Deus se apresenta como Criador, que forme a luz e cria as trevas, que eu faço a paz e eu crio. Então quer dizer que Deus, ele cria tanto bem como mal, você pode ver isso em Isaías 45, 7. No princípio, o bem e o mal existiam apenas em potencial. Foi o homem, Adão, que ao desobedecer a Deus tornou possível que o mal se materializasse. São as nossas ações que tornam o mal possível. Esta é a visão da teologia. No judaísmo, a tentação é boa, pois é a única maneira de crescermos e nos aprimorarmos. A alma, que também não existe alma no Antigo Testamento, a palavra traduzida como alma é garganta, onde passa o ar, não alma, não tem nada a ver com alma, como os cristãos e como a visão platonista de alma. A alma ou a garganta vem ao mundo para viver, para experimentar, e isso não é possível por meio da tentação. Ao contrário do que o cristianismo ensina, que você deve sofrer suas tentações. Nós temos um conto que diz assim: Mazel e Chilimazel. Mas a ideia mais interessante é que Satanás ou Lúcifer apenas seguem ordens, ou seja, Deus os criou apenas para confundir a humanidade, para tentá-la e testá-la. É possível uma coisa dessa? Você pegaria o seu filho como se fosse Deus e colocaria no meio da sala uma cobra e um pitbull bravo para tentar o filho para ver se ele vai na cobra ou no pitbull ou se ele vai pegar o coelhinho, e aí vamos ver em qual desses ele vai pegar, qual desses ele vai se aproximar. Existe livre-arbítrio aí para a criança? Não existe livre-arbítrio. Então Deus também faz a mesma coisa com a humanidade. Deus criou o homem bom, papapá, papapá, pipipipipi, e põe lá uma árvore do bem e do mal, papapá, papapá. E aí o homem não pode mexer naquilo lá, e diz que tem liberdade para mexer em tudo menos naquela árvore. E de repente o homem vai lá e mexe nessa árvore. Aí ele quebrou toda a ordem que existia no universo e se torna um pecador, deve ser morto e tudo mais, né? Então esse Deus bondoso, misericordioso, amoroso faz um mundo desse jeito. É um absurdo, né? Pensar numa coisa dessa. Então você pode entender que Deus, na Bíblia, ele faz o mal para testar o homem. O diabo, o demônio, é feito para testar o homem, para ver se o homem é bom ou não. Isso é uma coisa sádica, né? Psicopatia. Volto a dizer, você não colocaria o seu filho no meio de uma sala com uma cobra, né, para testar se ele vai lá pegar essa cobra ou não, porque ele não sabe, ele não entende direito o que é uma cobra. O ser humano também. Ele não sabe o que é o mal direito, ele não compreende o mal direito e ele se aproxima do mal e acaba fazendo mal. E, e aí Deus castiga. Então parece que Deus faz as coisas para que realmente as coisas não deem certo para o ser humano.
Ele também é responsável por julgar a pseudo-alma e trazer a morte ao corpo, processos pelos quais a alma pode retornar em um estado de pureza e alcançar o mundo vindouro. Portanto, Satanás não é apenas justo, mas também é bom. Ao contrário de como o diabo é visto na cultura cristã, Satanás não é um anjo em desacordo com Deus ou um espírito maligno, mas um serafim de alta patente que cumpre a vontade de Deus em todos os momentos. Isso lembra um antigo conto judaico que é o Mazel Isli Mazel, que pode ser a base do livro de Jó. Mazel, que é a sorte boa, e Shlimazel, a má sorte, fazem uma aposta sobre quem tem mais poder. Shlimazel diz a Mazel que não importa o quanto ele ajude o humano aleatório, por um ano ele pode destruí-lo em um minuto. Mazel e Shlimazel se refere a um livro infantil do autor ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Isaac Bashevis Slinger, intitulado Mazel and Millie Shlimazel, or The Milk of the Lions. Então, Mazel e Shlimazel, ou O Leite de Leoa. O livro, com ilustrações de Margot Zemash, conta com a história clássica sobre o confronto entre Mazel, o espírito da sorte, e Shlimazel, o espírito do azar, que influencia a vida de um jovem pobre. Muito bem. A história é uma remontagem de um conto clássico que retrata a luta entre o espírito da sorte e o espírito do azar, e como essa disputa afeta a vida de um rapaz muito pobre. O livro aborda elementos de magia e espiritualidade, com um conto de fadas que explica o azar e a sorte. E, por fim, o livro quer dizer que, e enfatiza que, a sorte geralmente segue aqueles que são homens honestos e bons trabalhadores e gentis, e o mal, o azar, sempre está sobre os pés de quem é ruim, mal, desonesto, que não trabalha, que é vadio, que não é gentil. Então, tudo aquilo que se vê nesses contos de criança também estão na Bíblia. A Bíblia também tem um Deus bom, criador, misericordioso, que faz milagres. Se o homem disser que adora esse Deus, se não disser que adora esse Deus, este homem deve ser excluído, morto, assassinado, suas famílias, seus gados, tudo que ele tem deve ser destruído. E então a luta do homem contra o mal para estar próximo desse bem é uma luta constante, e o homem nunca alcança o real disso tudo. Ele está sempre na hipótese, está sempre na utopia de ser bom e nunca consegue ser bom. Então é uma luta a vida toda do ser humano para encontrar esse Deus, para estar perto desse Deus. E é claro, então, que os homens ficam doentes com isso. Você vê a maioria dos cristãos, dos religiosos, são pessoas doentes, porque nunca vão alcançar aquilo que Deus deseja delas, dessas pessoas. Porque a pessoa não tem condições de cumprir todos os desejos, as regras, as normas, as leis que Deus quer que esse ser humano cumpra. Então ele vai estar sempre devendo, o ser humano vai ser sempre com rebaixamento de estima, sempre deprimido, sempre sem finitude nas suas conquistas, sempre perdendo para Deus, porque o ser humano não consegue alcançar aquilo que Deus deseja. E isso deprime, e isso cria personalidades, transtornos de personalidades, desvio de caráter e tudo mais no ser humano. Então a religião nunca é boa para uma pessoa. A religião sempre traz sofrimento, desgraça, doença psíquica, dor e
todos se iludem entendendo que a religião traz benefícios como misericórdia, perdão, amor, e a gente conhece que por detrás desta massa de igreja, de seguidores, de fiéis, está uma podridão de relacionamentos, de brigas, de invejas, de ciúmes, de um entregar o outro, de um fazer o mal para o outro, de um querer ter o poder mais que o outro. A religião não edifica, a religião destrói aquilo que nós temos de bom. Um grande abraço, tchau!